Olá, turma do terceiro ano, bem-vindos para a nossa aula de revisão. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou juntamente aqui com a professora Aldelina, nossa intérprete, e também o professor... Professor Alexandre Lacerda. Olha, que engraçado, eu estou rindo porque ela falou, a professora Aldelina apontou para mim, não, eu sou o professor Alexandre. Pois é, vamos lá agora fazer as nossas correções, vamos apresentar questões para vocês e aí vamos fazer aqui a nossa análise para a gente compreender um pouquinho mais delas. Exatamente. Então vamos lá dar início à nossa revisão? Muito bem, aula 3.2, com o tema Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1, aula 3.2. Então nós trabalhamos os temas, alunos, o impressionismo, o pós-impressionismo, o expressionismo, né? Então são tendências artísticas das vanguardas europeias, são estilos aí que os autores renovaram, né? Alguns estilos, algumas técnicas na pintura, na literatura, na escultura, enfim, houve vários rompimentos aí na arte clássica. Então vamos conhecer o primeiro movimento aqui do impressionismo. Fala aí, professor. Foi o impressionismo? O impressionismo, os artistas não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia. Investem nas pinceladas soltas. Isto é, eles estavam fugindo um pouco daquela coisa do naturalismo, de fazer a coisa exatamente como estavam vendo, fazer o real. E aí eles investem em pinceladas mais livres, mais soltas. Cores luminosas, né, professor? Cores, bastante uso da luminosidade na fotografia. Exatamente. O artista saiu lá do seu ateliê e foi para um espaço aberto, observar a natureza, observar as pessoas ali no seu cotidiano e representar ali com as suas criações. No entanto, eles não faziam uma representação fotográfica, né? Aquela preocupação com as formas, com as linhas, com a naturalidade. Enfim, eram pinceladas soltas. Então, com isso aí, só um pouquinho, com isso aí, os desenhos, as obras, as coisas representadas, elas ficavam um tanto quanto difusas em favor da luminosidade, às vezes até um pouco desbotadas. Com certeza. Então vamos ver a próxima tendência aí, é o pós-impressionismo, a palavra já está dizendo, veio depois do impressionismo. Então refere-se à obra de vários artistas que seguiram após o surgimento do impressionismo, como Paul Cézanne, também Jorge Seurat, Vicente Van Gogh, Paul Gauguin, enfim, são esses artistas, né, os que iniciaram aí essa tendência artística. O impressionismo, né, professor, eles buscavam ir de contra ao impressionismo. Como eram as técnicas utilizadas por eles? Pois podemos dizer que a matriz, o artista base dessa tendência aí é o Van Gogh, porque ele foi o que mais teve uma imersão, ele se entregou totalmente. Verdade. Ele colocou extremamente a sua emoção, a sua vida. Ele tinha algumas frases que ficaram assim bem conhecidas, como aquela em que ele diz que ele entregou a vida à pintura e depois se perdeu no processo. Exato. Eles utilizavam cores fortes, né, professor? Vamos ver a próxima tendência? O expressionismo. Então, o artista não controlava a racionalidade, ou racionalmente a sua expressão. Representa formas de arte que resultavam, então, no impacto causado pela expressão da vida interior, ou seja, dos sentimentos, do sofrimento. As imagens, então, eram relacionadas à questão da emoção, por isso, expressionismo. A última tendência, vamos ver aqui no quadro, que é o expressionismo abstrato. Esse é muito fácil de identificar, porque nós já observamos nessa imagem aí, o artista utiliza formas geométricas, figuras, linhas, sem nenhuma preocupação de representar a realidade, objetos reais, e sim utilizava ali a sua subjetividade, não é, professor? Os psicólogos, né, e o Carl Jung e o Sigmund Freud, eles
eles trabalharam muito essa questão dos sonhos, né? Eles influenciaram totalmente a todas as formas de arte, porque a ideia do sonho foi uma ideia dominante na sociedade. Então, o que acontece? Quando os pintores procuraram retratar aquilo que está na sua imaginação, e principalmente o que advinha dos sonhos... O inconsciente, né? A busca do inconsciente. Do seu inconsciente. Eles representavam, então, nas obras de arte. Isso, e nessa busca aí, e nessa tentativa de representar o que ali estava, resultou numa forma de arte que ficou totalmente diferente das demais. Né? Exatamente. Era diferente do real e, ao mesmo tempo, trazia um simbolismo muito forte. Exato. Então, pessoal, foram esses os temas que nós abordamos na aula. Então, vamos agora para as atividades. Muito bem, voltamos então com as atividades. Um momento importante aí para vocês exercitar, também avaliar o quanto você aprendeu. Viu, estudante? Mas se você não acertar, não se preocupe não. Nós vamos corrigir com vocês e vocês busquem aí rever também os pontos importantes da nossa aula. Vamos lá então para a primeira atividade? Vamos lá. Atividade de sala, momento para tirar as dúvidas. Primeira questão. A primeira questão é: o abstracionismo geométrico, influenciado pelo cubismo e o futurismo, essa vertente está pautada na geometria das formas e no racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são... Então vamos ler aqui as alternativas? Vamos lá. Tonalidade, desvalorização de reflexão intelectual, desorganização e pouco uso de formas geométricas. B, nacionalidade, valorização de reflexão intelectual, organização e uso das formas métricas. Professor, lê a letra C. Intencionalidade, valorização da flexão abdominal, organização e uso de formas geométricas. Praticidade, a letra D. Praticidade, polarização, reflexão intelectual, padronização e uso de formas geométricas. E a letra E, professora? Racionalidade, valorização de reflexão intelectual, organização e uso de formas geométricas. Então, vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta é, esses elementos que caracterizam, né, esse estilo artístico vamos lá ver qual é a resposta? Vamos ver se nossos alunos acertaram. E vocês vão olhando aí, pessoal. Vão anotando aí. Letra E, então, racionalidade, valorização de reflexão intelectual, organização e uso de formas geométricas. O abstracionismo geométrico tem essas características aí. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Então, pessoal, um dos aspectos mais curiosos desse artista era a maneira como ele realizava suas obras. Nós comentamos muito isso na hora da aula. Então, ele estendia sua tela no chão, utilizava varas, facas, colheres de pedreiros, gotejamento de líquidos e até areia para criar suas obras. Essas características aí pertencem a qual artista? Será que é William, Pablo Picasso, Kandinsky, Jackson Pollock ou Firtin? Vamos ver qual é a resposta, professor? Qual é isso? Quem será esse artista que usava todas essas características aí? Pois é, um artista que fazia obras dessa maneira era o Jackson, né? Era ele, o Jackson Pollock, era ele que tinha essa maneira de executar suas obras. Ele ia compondo de uma maneira quase aleatória, mas que terminava fundindo os elementos e se transformando na obra de arte apreciada por todos. Exatamente. Então vamos lá, ver qual é a alternativa. Letra D, Jackson Pollock. Então, um artista norte-americano, morreu muito jovem. Comentamos um pouco sobre a vida dele, né, no momento da nossa aula, porém ele deixou aí obras maravilhosas, aí com esse estilo muito peculiar dele, né, de utilizar aí várias ferramentas. Ele fugiu do pincel, abandonou o pincel e observamos aí que para criar arte não precisa, né, professor, utilizar só de técnicas aí acadêmicas. Vamos lá para a próxima questão? Questão 3. Observe a imagem aí, a composição de Pietro Mondrian.
Então, sobre essa imagem aí, pessoal, vamos ver qual da alternativa está correta relacionada a essa obra que vocês viram ali. Ela faz parte do abstracionismo sintético, porque não utiliza-se de cones e cilindros geométricos. B, abstracionismo sintético, porque não utiliza-se de retângulos geométricos. C, abstracionismo geométrico, porque utiliza-se de figuras geométricas. Letra D, abstracionismo abstrato, porque utiliza-se de gravuras métricas. Letra E, abstracionismo abstrato, porque utiliza-se de brochuras geométricas. Qual será a resposta correta, professor? Pois é, aí nós vamos exercitar aí bastante o nosso poder de análise para eliminar aquela questão que não tem assim, nenhum tipo de pegadinha, aquela questão em que você vai encontrar ali todas as configuradas, todas as características da qual nós falamos quando estávamos analisando o abstracionismo, né? Exato. O aluno tem que ser capaz de olhar uma obra de arte e já identificar qual é o estilo, né, professor? Isso, e não cair em pegadinhas. Pegadinha, fazer a leitura ali corretamente, com atenção. Isso. Se necessário, leiam 2 vezes, 3 vezes, enfim, para que você vai excluindo a alternativa que é improvável a resposta correta. Vamos ver, então, qual é a resposta? Letra C. Então, é uma obra feita por um artista abstracionista, geométrico, porque utiliza de figuras geométricas, como nós vimos lá na obra, né? Linhas, traços, formas geométricas. Então tá, vamos para a próxima atividade. Agora é hora do Enem. Isso. Hora do Enem. Sempre nós trazemos, pessoal, para vocês aqui uma questão do Enem, para que vocês possam ir exercitando aí sobre questões desse nível. Nós sabemos que são questões mais complexas, né, professor? São questões simples. Verdade. Então, precisa ter uma leitura aí bem aguçada e gostar também de fazer. Então, vamos lá ver a nossa questão do Enem. Observem aí essa obra, é uma questão adaptada. Eu acredito que vocês já sabem de quem é essa obra aí. É uma obra que retratou aí um fato real, né? A guerra. Então, vamos ver o que a pergunta está trazendo aí. Sobre a representatividade da obra, marque a alternativa correta. Professor, faz a leitura da primeira asserção. Olha só, foi feito pelo pintor espanhol Pablo Picasso, de 1881 a 1973, que criou a obra Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra foi feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no Museu de Arte Moderna, se não me engano, de Nova York, de onde sairia em apenas 1981. Certo, vamos ver as próximas afirmativas. O horror da guerra de forma fotográfica com o uso da perspectiva clássica. 4, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupando ou despreocupado com volume. A afirmativa 5, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Então, nós temos 5 afirmativas, então, algumas dessas são corretas em relação à obra. Então, estudantes, vocês precisam ler com atenção, analisar, né, professor? É porque nossas questões, elas vão num gradativo, né, numa gradação. Elas começam, são as mais fáceis, depois vão crescendo de dificuldade, até chegar a essa questão aí do Enem, e depois ainda vai ter uma discursiva também. Vamos lá, então, ver qual é a resposta correta dessa questão? Letra B. Então, está correto 1, 2 e 5. Então, 3 e 4, ó, não é relacionada à obra. O horror da guerra de forma fotográfica. Então, a palavra fotográfica já exclui essa questão, né, professor? Tira de foco essa questão. Exatamente. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Questão 5. O pintor
norueguês Edvard Munch, na obra O Grito, apresenta a figura humana sem linhas reais, que se contorce sob o efeito de suas emoções. Sua obra pertence ao expressionismo, que se caracteriza por... Então, vamos ver as características aí dessa tendência artística. Buscar interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizam psicologicamente o homem no início do século XX. Afirmativa 2, ignorar as emoções humanas e as angústias que se caracterizam psicologicamente o homem no início do século XX. Afirmativa 3, professor Alexandre, faz a leitura. Buscar interpretar as reações humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem no início do século XV. Interpretava as emoções teatrais e as angústias normais de um homem solitário do início do século XX. Então, diante dessas alternativas aí, nós vamos buscar a alternativa correta, sabendo que existe mais de uma que estão totalmente integradas à proposição da questão. Certo, então vamos já olhar aqui qual é a resposta. Apenas um está correto. Isso. Ou seja, buscar interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem no início do século XX, como nós comentamos em sala, na hora da nossa aula, que foi um artista que vivia assim, com muitos problemas psicológicos, perdeu a irmã, perdeu a mãe, então ele vivia ali num mundo de problemas mentais. Então ele expressava esses problemas psicológicos em suas obras, né, professor? Pois é, observando com maior cuidado as nossas questões, a gente elimina rapidamente aquilo que não pertence, porque você vai fazendo um exercício de lógica, você vai fazendo um exercício de interpretação e vai fazendo assim a relação com o seu conhecimento e com a sua lógica de mundo, com as suas acepções. Bom, a questão 6 é a nossa questão discursiva. Observe a obra a seguir, porque ela pertence a qual tendência, qual artista, aponte as características dessa tendência. Observe que é um quadro bastante conhecido, foi bastante festejado, e ela tem, assim, características, ela tem vamos dizer assim, ela tem as suas características mesmo, muito proeminentes, muito peculiares. Do artista, que foi o primeiro que deu início lá às vanguardas europeias, né, professor Alexandre? Perfeito. No caso, o impressionismo. Vamos ver lá qual é a resposta em relação a essa obra? Muito bem. Então, vocês já observaram aí. O que você pode comentar a respeito A resposta, elas podem ser, né, vocês podem estar modificando, não precisa ser igual a nossa resposta, mas vocês precisam se aproximar dessa questão aqui. Então, a obra pertence ao artista Monet, né? O nome é Impressão, Sol Nascente. As características dessa tendência está relacionada à valorização da sensação, abandono de temas literários e históricos, interessa por variações atmosféricas, passagem do tempo, mudança de estação, como nós já comentamos, pinceladas soltas e rápidas, inexistência de áreas lisas, né? Linhas, contornos, enfim, abandono quase total do preto e do ocre. Aplicação de recursos das misturas óticas das cores, uso de contrastes, de complementos para reforçar a luminosidade da imagem. Então, pessoal, essa é a resposta correta. Espero que vocês tenham se aproximado aí dessa resposta, que nós trazemos um material complementar, vocês podem estar assistindo aí sobre as vanguardas europeias, assistam esses vídeos aí nessa plataforma digital, para que vocês possam ampliar seus conhecimentos. Então, estudante, foram essas nossas questões, espero que vocês tenham acertado e continuem estudando firme aí, assistindo nossas aulas, tá? Até a próxima aula. Tchau.